Olá pessoal, tudo bem? Eu preciso fazer um vídeo direcionado à comunidade brasileira. Eu moro aqui há 7 anos e, como todos vocês, tenho e tive muitas dúvidas em relação à imigração, convivo um pouco com a comunidade brasileira e sei o tema espinhoso que é a imigração, mais do que nunca, né? Eu acho que não só aqui nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. E eu senti a necessidade de fazer um vídeo direcionado para nós brasileiros aqui nos Estados Unidos em relação a esse tema, tá? Eu andei pesquisando, provavelmente vocês também fizeram isso, mas eu sei que muita gente não tem tempo, a nossa vida aqui é muito corrida, a gente trabalha demais, a gente não tem tanto tempo disponível para acompanhar todo o debate político que acontece aqui, então às vezes a gente fica meio refém de manchete de jornal, de fake news, que isso é uma coisa que a gente também tem que conversar em outra oportunidade, mas é outro momento, tá? E às vezes a gente não consegue perceber, conseguir fazer a distinção entre fato, tá? O que realmente acontece, o que vem acontecendo em relação à imigração, do que nos dizem que acontece, tá? Eu vou tentar explicar mais ou menos pra vocês o que eu tô querendo dizer. É o seguinte: o governo Obama, tá? Foram 8 anos de governo. Ele começou deixa eu ver minha colinha aqui, em 2009 e terminou em 2017, tá? É sabido, e se vocês pesquisarem, vocês vão perceber, vão ver que eu tô trazendo um dado, não é uma opinião, que nesses 8 anos de governo Obama, foi batido o recorde de deportação. Gente, deportaram mais gente nesses 8 anos de governo Obama do que em toda a história dos Estados Unidos. Em 8 anos de governo Obama, foram deportados mais ou menos 2,3 milhões de imigrantes ilegais. Gente, esse é um número muito grande que nunca houve nada parecido. Só em 2013, que foi um ano bem alto na questão de deportar pessoas, foram 435 mil deportações. Que a gente viu alguma coisinha no jornal, mas a mídia sempre foi um pouquinho conivente nesse tema imigração, que é espinhosíssimo, tá? Com o governo Obama e democratas, tá? Importante ressaltar o seguinte, que nesses 8 anos de governo Obama, democrata, tá? Eles também tinham maioria no Congresso, que isso é muito importante dizer, porque assim, às vezes um presidente ele quer aprovar uma lei e ele não consegue aprovar porque ele não consegue os votos suficientes no Congresso, porque são uma minoria para aprovar alguma coisa. Então o Obama não tem essa desculpa porque a maioria era democrata. Eles poderiam ter aprovado mais leis em relação a isso pelo Congresso, tá? Que é a forma mais democrática e dentro da lei que se pode aprovar alguma coisa, tá? O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é o seguinte: não tô querendo puxar sardinha para partido de ninguém. O que eu quero fazer e pensar com vocês, raciocinar junto, de forma honesta, tá? É o que contam para nós sobre imigração e o que demonizam em relação à imigração nesse novo governo, Trump, gostando ou não dele, é o governo que ganhou e é o presidente dos Estados Unidos hoje, que se eles não estão tentando nos usar. E eu tenho a sensação pessoal, e acredito que muita gente também já está caindo a ficha em relação a isso, que eles dizem coisas para os imigrantes que caem bem nos nossos ouvidos, que fazem a gente ter uma tendência a olhar para eles com assim uma benevolência maior. Mas quando na realidade, o fato mesmo, a realidade é que eles deportaram muita gente. E eu vejo essas reportagens e eu vejo que eles tendem a demonizar os discursos do Trump, e eu entendo que às vezes ele fala algumas coisas que são um pouco difíceis de a gente assimilar, que nos dói um pouco como imigrantes, principalmente para as pessoas honestas, e eu sei que a maioria são que estão aqui trabalhando, tá? Mas aparentemente eles estão tentando nos enganar. Porque assim, se o fato é que eles deportaram tanta gente e eles demonizam tanto o Trump em relação ao quesito imigração, tá meio esquisito isso. Vocês não estão achando isso esquisito? Eu acho que eu me sentiria usada. Se a gente fazer o contraste de o que eles dizem com o que eles fizeram, eles fizeram exatamente o que eles acusam que o outro vai fazer. Outro dado importante para finalizar aqui, para não ficar muito comprido, ficar muito longo esse vídeo, é o seguinte: terminou o ano fiscal de 2017 agora em setembro, eles contam como ano fiscal, e eu descobri o seguinte, pela mesma fonte que eu dei para vocês, que o Trump, nesse um ano de governo, é o primeiro ano, ele não deportou mais gente do que o Obama no ano passado.
Em outras palavras, o Trump não deportou mais gente. Ele deportou mais ou menos a mesma coisa que o Obama deportou no último ano. E olha, gente, que o último ano era um ano antes das eleições. Então, quer dizer, eles precisavam muito ficar bem na foto para os imigrantes, tá? E ele deportou bastante gente. O Trump não deportou tanta gente assim, ou não deportou mais do que o Obama no ano passado. Gente, vamos raciocinar. A gente precisa desse país, a gente precisa desse país forte, a gente precisa desse país economicamente melhor, e graças a Deus, isso tá acontecendo. A gente gostando do Trump ou não, as coisas estão melhorando. Eu não tenho visto esse ano imigrante reclamando de dinheiro, tá? A economia tá ficando mais forte, só que eu tô um pouco incomodada com as notícias. E também tô um pouco incomodada com as pessoas, alguns de nós imigrantes, que demonizam o Trump nesse quesito imigração, mas não estão fazendo a pesquisa necessária para ver o que de fato está acontecendo. Vamos parar para pensar, vamos pensar junto, vamos buscar informação de qualidade, porque eu acho que estão querendo nos usar. Você não acha? Abraço. Fica aí o recado para vocês, tá bom? Beijão.